falar que é ruim, eu quero que você se lasque, meu irmão. Você que me... Eu não curto falsidade, velho. O problema do Renato, a minha treta com o Renato, chegou ele e o Horst do meu lado. Oh, você tem, começou a me... Fala pessoal, beleza? Na notícia de hoje, veja as declarações do Thiago Célio sobre Renato Cariani, Balestrin, Toguro e muito mais. Confira. Mano, esse aí foi o da fita que eu te falei lá da Growth, certo? Léo Stronda, cara. Às vezes a gente fala, tem uma imagem, porque eu não conheço, não é uma pessoa que eu troco ideia pessoalmente. De repente, porra, mano, um mal entendido, alguma coisa. Sim. Mas se um dia o cara me chamasse ali, eu, pra conversar, cara, conversaria numa boa. E valia umas resenhas, zoava ele depois de uma intimidade ali, sabe? Falava, ô, caralho, que projeto doido que tu fez lá, mas... eu te falo, mano... É um cara bom, né? Eu não guardo mágoa, porque tem gente que fala muito... Eu não conheço o cara pessoalmente, mas, cara, quem conhece fala muito bem dele. Então eu vou julgar o cara, eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou falar... Por exemplo, vamos falar até do Renato Cariani. O Renato Cariani foi ruim pra mim? Foi, mas... Cara, a gente só tá vendo o meu lado, mas ele foi bom. Pro Giga, ele foi bom. Pro Ramon, ele foi bom. Pro Gnomo. Um monte de gente, né? Um monte de gente. Então, veja bem, eu não vou condenar o cara baseado no erro que ele teve comigo. De repente, às vezes, cara, eu sei que eu sou uma pessoa difícil, eu não tenho um gênio fácil de lidar, eu sou uma pessoa extremamente, cara, eu gosto das coisas certinhas. Então, o que acontece? Não tem dois líderes, não. Ele tem um jeito de pensar, eu tenho outro jeito de pensar. Eu não vou falar, não tenho, eu não vou ser arrogante, eu não vou tirar, não vou porque é um cara que eu nunca tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Por exemplo, o Felipe Franco, eu tinha uma imagem, cara, mas depois do dia que eu fui lá, Ironberg veio, deu a mão pra mim, me tratou na maior humildade, isso e aquilo, sabe? Tem outra visão da pessoa. Eu não vou condenar o cara. De boa, treinaria de boa, mano. Treinão com o Léo vai rolar, então, mas eu te falo, eu tô frango, mano. Vou passar. Sabe? Vamos fazer o próximo. Só apertar uma seta. Quem é esse? Stifler Kalahari. Esse cara já treinei com ele, mano. Já treinou? Treinei. Treinou? Felizmente, hoje ele tá perdidão, né, mano? Tá ainda? O que aconteceu com ele? Droga? Já treinei tipo com ele, mano. Ixi, mano. Aquele lá que tomou os chá no vorto, sei lá, não tá. Ele tinha uma cabeça, cara, ele cantava uns rap legal. Infelizmente perdeu o Potená e foi se afundando. Eu tenho umas histórias aí, cara, que uma vez a mulher dele mandou mensagem pra mim, ele morava perto de casa. Ele morava em Goiânia. Eu conheci ele em Goiânia, mano. Primeiro videoclipe maromba que eu gravei foi com ele. Foi com ele, você tava no videoclipe. Que da hora. Primeira vez que eu viajei de avião foi ele que pagou minha passagem. É verdade. Que é aquele faça o que eu faço. Faz o que eu faço, eu lembro. Agora eu lembrei. Essa é antiga, hein? Exato. Nossa, foi o primeiro videoclipe, eu já treinei com ele, gente boa. Mas hoje, infelizmente, mano. Felizmente, ainda não saiu. Tá na mesma. Cara, não sei se a cabeça volta no que era, não. Ele, Bombarda. Bombarda sofreu um acidente. Eu treinava com ele, com o Bombarda. Treinava com a galera top lá, mano. Passa aí, Eric. Meu próximo. Melhoras aí pro Stifler. Melhoras, né? Júlio Balestrin. Mandaria um treinão com o Júlio? Rapaz, mano, o cara vai me moer no meio. Um cara que é bom, tem um bom treinador, né, mano? Tem que falar, né? Técnica. Vamos falar de treino, esquece os bagulho, mas é um cara bom, mano. Aí eu te falo, meu irmão, eu treino com todo mundo. O problema é alguns só que eu vou me recuar. Sim. Mas é um cara que eu respeito um pouco, tipo assim, o conhecimento que ele tem em relação ao fisiculturismo, sabe? Sim, claro. Em relação à história, do que eu curto, sim, o conhecimento, a formação dos atletas. Eu respeito a história dele em relação à formação de atleta, fisiculturismo. Show. Tranquilo, mano. Meu próximo aí, Eric. Renato Cariani. Irmão, treinaria com ele? Passava. Eu não curto falsidade, velho. Entendeu? Passo. Esse eu passo. É que eu tô te falando, não vou julgar o cara. Foi ruim. Teve um período ruim pra mim, veja bem. O problema do Renato, minha treta com o Renato, por exemplo, quando ele fez aquele vídeo lá falando
tirando o Thiago Célio das drogas, a minha maior mágoa, um exemplo, é quando minha mãe teve esclerose múltipla. A sua mãe viu o vídeo? E, cara, 10 dias antes dela falecer, né? E sabe que a sua mãe olhar pra você e te pedir perdão? Eu, mãe, mas por quê? Ela falou, me perdoou por não ter te dado educação suficiente pra te manter afastado de droga. Putz, tadinho. Só que é o seguinte, cara, as drogas que eu falei, não, mas droga é em relação ao Potenai, coisa e tal. Mas na cabeça dela, por exemplo, droga era cocaína, crack, cara, que eu tava. Exato. Ela achou isso. Exato. E um exemplo. Porque tava escrito no título, né? Drogas. Drogas. Ah, Dos antigos, mano. entendi. É. Porque Academia tá Drogas. escrito drogas, é Drogas é droga. Então o que acontece? Quando eu fiquei sabendo do falecimento dela, a única coisa que me vem à cabeça é. Quando, por exemplo, eu sou pai, eu quero saber que eu vou embora, mano, mas eu quero saber se meus filhos vão ficar bem. Qual o pensamento que ela tinha da minha pessoa quando ela estava ali nos últimos dias, por exemplo, no leito, né, mano? O que ela pensou do filho que ela estava deixando no mundo? Se eu ia me virar, se eu era um drogado e outra. Aí vem os comentários dos haters. Drogado de merda, veja bem, meu projeto não deu certo com ele. Não foi pela falta de comprometimento dele. Ele, cara, me marcava, não ia. E é que eu te falo, todas as brigas que a gente teve, por exemplo, eu tive a treta com o Pinduca, por exemplo, fui expulso da federação. Sabe? Quando a pessoa erra, eu acho legal assim, ó, galera. Nenhum momento ele saiu em público e falou, galera, é o seguinte, ó. Tive vários acertos, sim. O Célio, por exemplo, infelizmente, cara, foi um erro, que às vezes eu tava lá, mas é uma pessoa difícil, mas foi um erro meu. Eu deveria ter dado mais atenção, foi uma falha minha. Não, exemplo, me culpar por um serviço que não deu certo, um projeto que não deu certo. Porque você vai vir em casa, eu marcava academia para o cara não ia. Aí você ia lá, por exemplo, ele falava pra mim, ó, eu vou na sua casa pra gente fazer uma gravação, continuar o projeto. E a galera tava me cobrando demais. E aí, como é que tá seu projeto? Como é que tá seu projeto, cara? E eu, cara, eu mandava mensagem, o cara não me respondia, o cara falava aqui em casa, ele não ia, eu marcava, e tipo assim... Tinha algum motivo que ele falava, porque não ia ou não? Cara, eu acredito porque ele era patrocinado na época pela BTV, né, mano? Um exemplo, às vezes na época ele não tinha recurso pra bancar a passagem dele, de avião, isso e daquilo. Então o que acontece? Eu acredito às vezes nessa parte do recurso, por exemplo, mas toda vez que ele falava que não ia, ele estava, por exemplo, num final de semana com a família na praia. Hoje eu entendo o lado dele, mano. A família dele é prioridade. Hoje eu entendo, ele deu prioridade para a família dele. Sim. Entendeu? Só que eu, veja bem, cara, eu tinha aquilo lá, mano, eu queria sair fora do Potenai, tanto é que eu parei a minha vida, me afastei, cara, e realmente eu tava achando que, cara, eu iria fazer um trampo sério, sabe? Então, era assim, queria me auxiliar, fazer um conteúdo da minha história, realmente. Porque quando eu comecei a entrar na Potenai, eu falava, eu queria pegar ele aqui em São Paulo, eu morava em Palmas, Tocantins, é quase 2.000 quilômetros. Eu queria que ele me visse uma semana acordado, eu queria colocar ele no câmera na caminhonete, eu queria viajar 2.000 quilômetros, para ele ver o tanto que eu usava na droga, entendeu? Para que seja feito o documentário, para falar, mano, eu nunca vi coisa igual. Eu vi ali o cara jogar 2 caixas em 2 dias, sem dormir, sem comer. Queria que ele visse o estado que eu ficasse em casa. Eu queria que ele conhecesse a minha família, que ele conhecesse a minha esposa, que ele conhecesse os meus filhos, que ele soubesse que eu também era um pai de família. Entendeu? E eu nunca fui uma pessoa ruim. Infelizmente eu entrei e me perdi nisso daí por conta do meio. Mas eu queria que ele conhecesse a mim, eu queria que seria feito. Infelizmente não deu certo. Mas eu não vou julgar, falar mal. Eu não treinaria, mas eu não vou falar mal, porque pra mim não deu certo. Mas pergunta pro Giga Gourmet, que é da Max Titânia, ele foi um paizão. O Giga fala muito bem. Pro Ramon, pro Guinom, pro Itinho. Então veja bem, eu não vou falar pra vocês condenar, às vezes, o cara. Quem me segue, às vezes, condena o Renato. Foi uma coisa de momento, talvez, né, cara? Por um erro que ele teve. Foi intencional, talvez. Exato, às vezes não foi intencional, mas foi um erro, tudo bem, mas em nenhum momento o cara falou, cara, eu errei com o cara. Puta, vamos rapaz. Quando na hora, mano, cara, eu não quero ter treta, eu não quero ter discussão com ninguém. Entendeu? Então, tipo assim, da mesma maneira que eu falei que o Pinduca chegou em mim e falou, Célio, ó, tudo aquilo que você falou
era verdade. Infelizmente, você pagou preço alto por isso, que foi a minha expulsão da FBB. Mas ele reconheceu o erro, me pediu desculpa. Ele falou, me perdoe se eu te fiz algum mal. Eu falei, Pinduca, tá tudo certo. Você não me deve nada. Demorou 9 meses, tipo assim, mas, cara, você reconheceu o erro, estava errado, mas e outro, não foi da boca para fora, foi de coração. Então ele falou, só que é o seguinte, entenda meus motivos, eu fui pressionar a federação a tomar uma atitude, a ordem veio de Curitiba, e os caras queriam que eu tomasse uma atitude, e os caras não iam mandar, tinha que ser o presidente do seu estado, te dar punição, infelizmente, sobrou para mim. Ou era o seu, ou era o meu na reta. Foi na FBB? E na verdade, foi os dois, o meu e o dele na reta, porque ele pagou muita coisa ruim, o Pinduca, por conta das exigências feitas por uma pessoa acima dele dentro da FBB. É que a FBB parece que ela tem uma regra, né? Hoje, cara, de que é FBB? Acabou. Toguro. Thiago Toguro. Eu treinei com ele. Seu xará. Toguro, que eu te falei. Esses tempos atrás eu estava lá na Mansão Maromba. É um cara que, por empreendedorismo, tira o chapéu. É um puta do empreendedor, mano. A visão que ele tem. Tanto é que, cara, bicho estourou, né, mano? Só que às vezes eu acho assim. Uma vez eu vi um vídeo do Toguro falando que às vezes ele se afasta das pessoas por conta de ingratidão. Certo? Nossa, eu detesto isso aí, cara. Não, ele falou, as pessoas são ingratas comigo. Só que eu pergunto, com as pessoas que começaram com ele lá no passado, quantas vezes eu saí de Araraquara, um exemplo, para vir para São Paulo, conhecer a senhora, a mãe dele, gente boa demais, senhora, gente fina, fazia bolo para mim, a gente ficava horas ali conversando no fogão, sabe? E primeiro encontro maromba do Thiago Toguro, eu tive. Não nada. Segundo encontro, o Thiago Toguro, eu vim, não cobrei nada. Conheci o Thiago Toguro quando eu vim no campeonato trazer um amigo meu que tinha estourado na mídia. Você tava em alta, né? Tinha estourado. Chegou ele e o Horst do meu lado. Você tem? Começou a me entrevistar. Cara, eu, da mesma maneira que eu tô conversando com vocês, eu conversei com ele. E o Horst do lado. Tava eu, minha esposa. Aí ele falou assim, eu sou o Thiago Toguro, tenho um canal, às vezes. Você sabe quem é? Eu era uma pessoa totalmente ignorante, não conhecia ninguém em rede social. Você sabe quem eu sou? Que sorriso amarelinho. Mas não sabia, mano, quem ele era. Não sabia nem ele, nem o Rocha eu conhecia. Não sabia, juro por Deus, mano.